bom dia para todo mundo, para todos os presentes. Queria agradecer primeiramente ao professor Luiz Henrique, ao professor Paulo Márcio, pelo interesse, pela disponibilidade em poder avaliar e comentar o trabalho que tive a oportunidade de desenvolver. O tema da minha dissertação é a aplicação de limitadores de corrente de curto-circuito pirotécnicos em sistemas elétricos industriais. A agenda da apresentação, 100% focada em aplicação industrial, é apresentar os principais conceitos relacionados à operação e dimensionamento de equipamentos, um modelo proposto por um limitador de curto-circuito e, por fim, um estudo de caso real. Eu tive a oportunidade de trabalhar numa plataforma de deploy, com o foco da apresentação mais nos resultados do estudo de caso aqui. Então, contextualizando todo o problema, sistemas elétricos industriais em geral, eles começam de menor porte e vão tendo expansão sucessiva à medida que os donos proprietários têm dinheiro suficiente para investir. E essas expansões sucessivas, esse aumento de carga demanda transformadores de maior potência ou interligação de transformadores em paralelo, e esse tipo de configuração aumenta os nossos níveis de curto-circuito. Esses níveis elevados de curto-circuito podem superar os equipamentos já pré-existentes na nossa instalação. Então, isso é um problema. Precisaria de um reinvestimento, uma repotenciação de um painel que tem custos elevados e muitas vezes proibitivos para o investimento, o recurso que o empresário tem no momento. Outra questão que vem ganhando cada vez mais força é com relação à geração própria. A gente sabe que a tarifa, a energia elétrica, o insumo de energia elétrica é muito caro para a indústria hoje e é uma coisa que pesa muito no preço do produto final. Então, muitas vezes, a gente usa, o próprio empresário, o próprio plano industrial usa do processo para um sistema de cogeração para aumentar a eficiência e diminuir a despesa. Então, utilizando geração própria local conectada ao barramento principal da subestação, por exemplo, a gente novamente está aumentando o nível de curto-circuito no nosso sistema e pode ser que nossos equipamentos sejam superados. E por fim, o mais interessante aqui, dado o estudo de casos, são os sistemas isolados. Por exemplo, plataformas de petróleo, navios em alto mar. Esses sistemas têm uma característica que é muito dominante, a questão do espaço físico, que é muito caro. Então, qualquer espaço físico a mais que seja necessário nesse sistema tem um custo muito alto para a empresa. Então, e além disso, aqui um sistema desse demanda potências muito elevadas. Então, a gente vai ter uma potência muito grande num sistema totalmente isolado, desacoplado do sistema interligado nosso. Vamos demandar geradores de alta potência sem poder usar sistemas de alta tensão. Então, conectando novamente os geradores diretamente no barramento de média tensão, a gente vai estar implicando em níveis de curto-circuito muito elevados, em relação a X/R também muito elevado nesse sistema. Bom, falando em nível de curto-circuito elevado, em relação a X/R elevado, qual o problema disso? Bom, a gente esbarra aqui na custo, né? A engenharia, na parte industrial, a gente tudo em torno de custo. Eu posso aumentar o preço do investimento, a minha planta pode ficar muito mais cara e às vezes proibitivo financeiramente. Em alguns casos, a inviabilidade pode ser técnica. Dependendo do nível de curto-circuito que eu tiver, eu posso não ter equipamentos no mercado que são capazes de conviver com esses custos. Então, qual seria uma solução, uma alternativa? O uso de limitadores de curto-circuito. O que é um limitador de curto-circuito? Ele nada mais é um dispositivo que tem o objetivo de reduzir as contribuições de curto-circuito. Aqui a gente tem duas ligações típicas. Você pode instalar um limitador, por exemplo, uma interligação de barramentos, de forma que eu limite a contribuição de uma barra para outra, ou aqui uma outra solução, também encontrada na indústria, nas entradas. Em cada entrada do painel eu coloco um limitador, de forma que o curto-circuito total no barramento seja dentro das características suportáveis do meu painel. A gente também encontra algumas soluções falando de LCCs na saída, mas isso não é uma solução muito típica, por questão de custo mesmo. Esses equipamentos não são tão baratos e no sistema elétrico industrial, num painel, a gente costuma ter 10, 15, 20 saídas. Instalar 20 dispositivos desses é completamente fora de cogitação. Bom, tá, corrente de curto-circuito elevada, vamos avaliar se ela está demais, se ela está superando, está tendo algum problema no meu circuito, no meu sistema. Primeiramente, a gente tem que analisar os principais componentes do sistema elétrico industrial. O que muitos mais sofrem com a corrente de curto-circuito são os nossos disjuntores. Os nossos disjuntores, eles são especificados em termos de corrente simétrica RMS. Se eu olhar o dado do fabricante lá no catálogo, o dado de placa dele, vai ter lá, corrente de interrupção 50 kA. Estou falando que 50 kA RMS simétrica ele é capaz de interromper. Só que a gente sabe que, inerentemente, a corrente de curto-circuito tem uma simetria. Ela não é simétrica. Então, esse disjuntor ele tem que estar preparado para lidar com essa simetria da corrente de curto-circuito. Então, os órgãos internacionais normatizaram valores de X/R de teste para cada disjuntor. O disjuntor ele é testado com um valor de X/R pré-definido.
por exemplo, juntores de média tensão X sobre R de 17. Então, eu falo o seguinte, quando eu olhar um juntor de média tensão prestado pela norma, ele vai aguentar 50 kA RMS simétrico com X sobre R de 17. Ele foi testado para isso. Mas e se o meu sistema tiver um X sobre R maior do que 17? O que fazer? Bom, inicialmente, a norma propõe juntores de aplicações especiais, realmente para geração, com relação a X sobre R maior do que 17. São juntores mais caros, não são tão comumente encontrados na indústria mesmo como um todo. Só que a gente tem um outro problema, beleza, a gente pode comprar um juntor mais caro. Mas se os meus juntores que estão lá, ou os juntores que foram testados X sobre R de 17, se minha relação de sobre R subir, como avaliar eles? Eu condeno eles diretamente ou tem algum outro recurso que eu posso fazer para ver se ele ainda está apto para operar no meu sistema? Esses são propostos os fatores de correção. Esses fatores de correção, quando a minha relação X sobre R do sistema for maior que a 17, eu aplico aqui essa formulação baseada em EC 60909 para juntores de média tensão. Eu aplico essa relação de transformação considerando aqui o X sobre R que eu calculei no meu estudo e o X sobre R de teste do disjuntor. Eu utilizo essa equação de forma que eu vou corrigir a minha corrente simétrica calculada. Por exemplo, eu calculei 40 kA no meu estudo. Quando eu aumentar a minha relação X sobre R, quando eu verificar que a relação sobre R é maior que o meu disjuntor, eu aplico esse fator que vai aumentar a minha corrente simétrica do estudo, vai ser um valor corrigido, que aí então eu comparo com o dado de placa do meu fabricante. Essa seria a equação para o juntor de baixa tensão. O juntor de baixa tensão ele já é especificado para a corrente simétrica, mas para a corrente simétrica de meio ciclo. Os juntores de média, você leva em consideração o tempo de abertura dos contatos dele. Outro componente do nosso sistema que sofre muito com as correntes de curto-circuito são os nossos conjuntos de manobras de controle de potência, os mais comumente conhecidos como os painéis elétricos. E eles sofrem um curto-circuito de duas formas. Primeiro, a corrente de curta duração. Ele é testado numa corrente elevada para 1 segundo, por exemplo, 50 kA. Se minha corrente de curto-circuito durar mais tempo que isso, com essa intensidade maior, eu já estou comprometendo a integridade do meu painel do ponto de vista térmico. Mais crítico ainda, pensando em termos de prejuízo mesmo, seria a especificação da corrente de pico. A gente pode ver aqui nessa foto aqui do nosso duto de barramentos, o compartimento de barramentos do painel, os barramentos são presos à chaparreira do painel por isoladores. Esses isoladores eles são dimensionados para suportar os esforços mecânicos devido à circulação de corrente em cada barramento, com um valor de pico da corrente pré-definido pelo fabricante. Se a minha corrente de pico exceder, for maior, a gente tem um grande aumento da nossa força eletromagnética, que um barramento empurrando o outro. E essa força muito grande, ela pode estragar, danificar os isoladores e soltar esse barramento dentro do painel. Isso é um problema muito sério, se eu pensar em termos de manutenção, tempo parado, prejuízo no tempo de processo, porque você parar um painel de operação, tirar um painel de operação, fazer uma intervenção de manutenção para poder reinstalar os isoladores e tudo mais, é um tempo muito grande e um prejuízo muito grande. Então essa corrente de pico tem que ser observada com muito cuidado do ponto de vista dos nossos painéis elétricos. Bom, corrente de pico elevada, correntes elevadas, o que fazer? Inicialmente a gente pensa uma solução muito comum na indústria, reator. Vamos usar um reator de núcleo nuclear para limitar a corrente de curto-circuito. Sim, é uma solução comum que tem as suas vantagens e suas desvantagens, mas se a gente for pegar, por exemplo, sistemas de média tensão, no caso dos sistemas isolados, uma sala elétrica do nosso 3.8, ela tem um tamanho muito reduzido. Um reator para corrente nominal de 3.000 amperes em 3.8 kV é grande. Muitas vezes ele não cabe dentro da sala elétrica, e a gente ainda tem problema dessas correntes elevadas de compatibilidade eletromagnética dos campos elevados, e muitas vezes isso acaba se tornando impeditivo para essa aplicação específica de sistemas isolados. Então, outro recurso que o pessoal costuma utilizar, quando o circuito é elevado, vamos botar um fusível limitador. O fusível limitador ele vai interromper a corrente no primeiro meio ciclo, a gente vai ter a limitação do pico, beleza, está resolvido. Mas não é uma solução, a gente tem aí aquele cobertor fluido. O fusível de média tensão, raramente se encontra ele com corrente nominal acima de 500, 600 amperes. Tem aplicações, por exemplo, no nosso caso aqui, corrente nominal do painel 3.8 chega a 2.500, 3.000 amperes. Então a gente não tem um fusível que é capaz de ser instalado nesse sistema. E outro problema, quanto maior a corrente nominal do meu fusível limitador, menor a capacidade de limitação dele. Então se eu tentar cobrir a corrente nominal, eu posso não conseguir limitar o tanto que eu preciso. Esse é um problema da aplicação do fusível limitador. Baseado nessa restrição, surgiram os tais limitadores de curto-circuito pirotécnicos.
Qual que é a ideia desse limitador de curto-circuito? Isso aqui é o modelo ABB, na S-Inter. Aqui é o nosso LCC, a gente tem nesse trecho o barramento, e aqui em paralelo, essa cápsula laranja, um fusível limitador. Devido à característica de baixíssima impedância desse barramento, durante o em regime, toda a corrente de carga circulará por esse componente. No eventual curto-circuito, nós temos terceiros instalados logo aqui em cima, e eles vão mostrar a corrente e mandar para o painel de controle desse limitador. Ele vai verificar se os ajustes, ele tem os ajustes pré-definidos de taxa de variação e valor instantâneo da corrente. Se essa taxa de variação for maior do que ajustada, ele vai mandar um pulso para essa cápsula cinza que explode. A gente tem explosivos montados no barramento. Então ela explode para ganhar velocidade, rompendo, abrindo esse barramento. Aqui não tem capacidade de interrupção do ar, então quando começa a formar o arco elétrico aqui no barramento, devido ao nosso fusível em paralelo, a gente tem um caminho preferencial para a corrente devido à alta resistência. A gente vai forçar toda a corrente de falta por esse fusível. Então esse fusível vai estar em bypass na maior parte do tempo. Durante uma falta, com a explosão desse barramento, toda a corrente circula do fusível. Então eu posso mencionar aqui um fusível de baixa corrente nominal, com grande capacidade de limitação, e aplicar no meu sistema. Esse conjunto todo aqui é chamado de inserto pelos fabricantes. Aqui a gente tem a gente vai observando a princípio, a gente tem um grande problema, uma grande restrição desse equipamento, que é o seguinte: ele atuou e tem que ser substituído. A gente tem que fazer uma intervenção e tirar isso do painel. E aqui outro empecilho, o ABB no caso, o fabricante existe, a gente manda isso para a Alemanha, eles vão fazer o recondicionamento, mandar de volta, e a gente instala no painel. Então essa é a grande restrição desse equipamento, se dá esse problema de, depois de atuar, a gente não tem como manter a continuidade, a não ser que faça uma intervenção. Bom, esse equipamento, por mais que a gente não encontre na literatura, já é antigo, já tem mais de 40 anos que o primeiro foi fabricado pela ABB. E pesquisando na literatura, a gente encontra muito pouco sobre a aplicação desse equipamento, por mais que seja comum na indústria. Várias indústrias no Brasil mesmo já utilizam esse equipamento. Aí o que a gente fez? Não for fazendo pesquisa, bom, a gente raramente ou quase nunca vê um estudo de transitórios aplicado a esse tipo de dispositivo no sistema. Tentamos propor um modelo de um LCC pilotec para cálculo de transitórios eletromagnéticos. O modelo consiste basicamente nesse retângulo aqui, tracejado. Durante a operação normal, a gente vai ter as chaves CHP1 e CHP2, são as chaves principais só para conexão e desconexão do inserto. E a chave CHD vai se modela o nosso barramento, seria uma impedância aqui e curto-circuito na ela fechada. Toda a nossa corrente de carga vai circular por aqui, as resistências R1 e C1 são utilizadas basicamente para estabilidade numérica da simulação, limitação de oscilações. Toda a corrente de carga vai circular por esse sistema, vai circular por essas chaves. Quando tiver um curto-circuito na saída, a gente vai ter a nossa corrente de curto-circuito com uma alta taxa de variação nas resistências iniciais dela. Se essa taxa de variação for maior do que o ajuste do nosso dispositivo, ele vai disparar o explosivo, abrindo a chave CHB, e vai fechar a chave CH1. Esses três conjuntos, esse conjunto de três chaves aqui, três componentes, vai modelar o comportamento do nosso fusível limitador. Então toda a corrente de curto-circuito vai circular por esse ramo R2, esse ramo em baixíssima resistência, modelando a resistência de regime permanente do nosso fusível. E aqui a gente vai calcular a energia que está sendo dissipada aqui no nosso I2P, isso é uma especificação de fabricante de fusível. A gente olha lá e tem qual que é a energia necessária para fundir o nosso fusível. Quando a corrente I2P foi cedida, a gente tem a fusão dela fusível, a abertura do nosso elo e o começo da formação do arco elétrico dentro do fusível. Então, abre a chave CH1, fecha a chave CH2, aqui a gente vai modelar aquela rampa de tensão, o crescimento da tensão, nos primeiros instantes da formação do arco elétrico dentro do fusível limitador. O valor dessa capacitância e esse limiar que vê essa tensão de transição, ele tem que ser derivado das curvas do fabricante, que nem sempre é fácil de obter. Isso é um dado que os fabricantes não costumam disponibilizar, não. A gente fez uma modelagem utilizando dados disponíveis em outros artigos de fusíveis limitadores. Quando a tensão dos terminais aqui do nosso limitador exceder o D-trans, a gente abre CH2, fecha CH3 e força toda a corrente pela resistência não linear R3. Essa resistência não linear ela vai modelar o comportamento do nosso arco elétrico, que é uma resistência elevada, altamente não linear.
Devido ao comportamento dessa resistência ser elevada, a gente vai forçar um primeiro zero da corrente do circuito, vai limitar o tempo dela e forçar um primeiro zero antes que se a gente não tivesse o fusível. Quando ela cruzar o primeiro zero natural dela, seria a interrupção e extinção do arco dentro do fusível. A gente abre as duas chaves, desacopla o sistema e beleza, nosso acesso técnico atuou e eliminou a falta. Esse modelo genérico foi voado, a gente implementou ele em Simulink, no ATP, utilizando aí os blocos de processamento de sinais do portas lógicas, depois no ATP. No ATP, a gente já teve, como a gente não tem esse modelo pronto para definir lá, o controle da chave todo teve que ser feito utilizando a Models, tudo em linha de programação, para poder fazer o controle das chaves e utilizar a ATP, que é uma ferramenta mais poderosa para sistemas grandes. O Simulink a gente tem grande problema de tempo de computação, fazer um sistema muito grande nele demora demais, o ATP já é bem mais poderoso. Esses são os resultados para comparar na literatura, são referências mais antigas aqui de modelo de fusível limitador, e esses são os resultados obtidos no MATLAB. A gente pode ver aqui que as formas de onda já são parecidas, não são iguais porque o sistema não é igual, o fusível não é igual, mas o comportamento da corrente da tensão, a tensão em verde e a corrente em azul, já está bem consistente com o que foi encontrado na literatura. Bom, dado o modelo, vamos partir do estudo de caso. A parte mais interessante é utilizar esses conceitos num sistema real que eu tive a oportunidade de trabalhar. Contratualmente, a nossa plataforma é dividida em duas partes. Acima dessa linha vermelha, a gente tem o sistema do conversa, que é onde a gente tem toda a alimentação, onde a gente tem o coração da nossa plataforma, a geração, e aqui muitas cargas de processo e cargas de serviços auxiliares. A gente tem o sistema do casco. O sistema do casco aqui é todo de baixa tensão, a gente tem um painel de média aqui, mas contratualmente não era nosso, então eu não tinha acesso aos dados dos equipamentos aqui. Eu utilizei equivalentes para poder modelar esse subsistema conectados nos nossos transformadores. E a gente focou o estudo no conversa. O conversa que seria dividido em três subsistemas. O subsistema de 13.8 kV, então a gente tem 4 tubos geradores. E aqui a gente tem os principais motores do processo. A gente tem o subsistema de 416 também, que é essencialmente carga de processo, o sistema de 480 com cargas auxiliares e carga de processo também. Durante os estudos, a gente simulou várias condições e em momento nenhum foi observado o problema no 480 e no 416. Então vou focar a discussão aqui toda no 3.8, onde tem os resultados mais interessantes. Nosso sistema de 3.8, composto de 4 tubos geradores, 31,25 MVA cada, conectado diretamente no barramento. Todos eles aterrados de resistência de alto valor, limitando o curto para a terra em 15 amperes. Aqui a gente tem uma característica de todos os motores, são motores de indução com partida direta. Que a gente tem 8 compressores de 11 MW conectados direto no barramento, está falando aqui em 15 mil cavalos. Então esse motor aqui é um esforço tremendo para o nosso sistema e em nível de curto-circuito ele também tem uma contribuição muito grande e eles têm que ser levados em consideração no estudo, porque, como o Ed constatou mais para frente, eles são um esforço muito grande para o nosso sistema, uma particularidade. Motores desse porte com partida direta no barramento 3.8. Tem mais aqui a continuação dos parâmetros, dos transformadores que alimentam os demais sistemas. E a especificação aqui do nosso painel, de 3.8, ele é 50 kA de curta duração, 130 kA de pico, a especificação dele. E os nossos disjuntores, todos os disjuntores do painel, são disjuntores DD4 da DB, disjuntores da VAR, com 50 kA de capacidade de interrupção simétrica, 125 kA de pico e o X sobre RB de 17. Em cima desses dados, foram simulados 5 cenários. Em cada cenário, eu vou comentar um pouquinho mais para frente, cada cenário desse. Cada cenário foi calculado por circuito em todos os nossos painéis do sistema. O painel 5143002 é o nosso 416 e os demais são os 480. Aqui, o cenário 2 seria o cenário mais crítico do ponto de vista de 416 e 480. O que a gente pode ver aqui é que, de momento nenhum, a gente teve capacidade, teve algum equipamento superado. Por isso que a gente desconsiderou a discussão desses dois sistemas para essa apresentação. Já no sistema 3.8, o nosso painel está superado em 30% da capacidade de pico dele, que representa um esforço muito grande. A força elétrica ela é proporcional ao quadrado da corrente, então a gente está aumentando mais ainda o esforço em cima dos nossos isoladores. Aqui já é com relação aos disjuntores e fusíveis que a gente tem no sistema de proteção. Os nossos tags aqui 002 e 003, equivalente ao sistema de 416 e 480, de novo, nenhuma superação. Já no 3.8,
A gente tem aqui uma superação muito grande sobre o disjuntor de um dos geradores. Esse aqui é o disjuntor da saída que sofre mais. A gente tem aqui uma superação de 20% na capacidade de interrupção e 30% na capacidade de pico. Aqui é um resultado interessante, que é aquela em relação ao fator de correção. Nosso disjuntor é testado para X sobre R 17, nosso curto-circuito é 40. O valor X sobre R é muito elevado na barra. E se eu olhar aqui inicialmente, a gente tinha aqui calculado 41 kA, considerando isso aqui direto o que a gente obteve do estudo de curto-circuito. Aplicando o fator de correção, a corrente corrigida chegou a 50 kA, que é o limite dele. Então a gente teve um aumento aqui de 10 kA na capacidade na corrente calculada. Inicialmente a gente podia erroneamente achar que o nosso disjuntor estava folgado. Na hora que você considera X sobre R que é muito mais elevado, a gente praticamente superou ele. Aqui no 3.416 aconteceu a mesma coisa, X sobre R 18, pouco acima do testado. Aqui a diferença já foi pequena, 200 amperes apenas. Então esse fator X sobre R é muito importante na verificação dos nossos disjuntores. Beleza, a gente viu aqui que a gente tem superação, comecei a testar diversos cenários. O cenário 1 e o cenário 2, a diferença deles é basicamente para o sistema de 416 e 480. O 13.8 é a mesma coisa. São os 4 geradores em operação em paralelo e a carga máxima admissível no processo, que seria os 6 compressores, que eram 8, 2 reservas, 6 compressores de 11 MW em operação. Essa situação praticamente não vai acontecer, mas se porventura eles quiserem, é possível. Então, nessa condição, a gente pode ver aqui que o painel 3.8 é muito superado. A gente vai precisar de um limitador de curto-circuito sem dúvida do nosso painel 3.8. O cenário 3 já é a condição operativa normal esperada pela operação da plataforma. São 3 geradores, e a condição de carga normal são 5 compressores. Vai tirar um dos compressores da carga máxima. Essa condição aqui é esperada que o sistema, quando ele tiver com capacidade máxima de produção, ele vai estar operando. E de novo a gente tem superação. O cenário 4 é um cenário bem mais leve, mais tranquilo, são só 2 geradores, e a condição de carga máxima admissível para esses 2 geradores. A gente pode ver aqui que o sistema 3.8 está tranquilo. E o cenário 5? O cenário 5 é uma condição que a gente foi testando limiar de qual que é a topologia máxima que eu consigo no meu sistema e que eu não tenho nenhum tipo de superação. A gente vai pensar o seguinte: tá, eu vi que no cenário 1, 2 e 3 está superado, instala o limitador de curto-circuito e pronto, acabou. Está resolvido o nosso problema. Bom, não é muito bem por aí. Pelo seguinte, a condição normal operativa nossa, com 3 geradores. Então, tirando o gerador 4 de operação, com uma falta numa saída. A gente vai ter as contribuições das fontes. A gente pode ver que pelo limitador de curto-circuito instalado aqui na interligação dos barramentos, a contribuição da falta que vai passar por ele é de apenas um gerador e alguns motores que estejam conectados nesse ponto aqui. Então ele tem que ser sensível o suficiente para atuar para essa condição de contribuição aqui. Ele vai ser bastante sensível. O que é que a gente já pode constatar que se o sistema estiver operando com um gerador ou 2 geradores, ele também pode atuar. Beleza, ele vai atuar com 1 ou 2 geradores. A gente viu que não precisa. E qual que é o problema dele? Mas vamos deixar atuar. A gente bate de novo na engenharia e o custo. A gente tem aqui o preço do painel 3.8, na época que foi cotado, 1.600.000 euros. E só nesse preço do painel, só o nosso limitador, 490.000 euros. 1/3 do nosso painel foi o preço desse brinquedinho aqui. E cada inserto dele, a gente tem um por fase, custa 16.000 euros. Se eu precisar substituir, estou falando em 16.000 euros por inserto que for substituído. Para apenas para efeito de comparação, os disjuntores do nosso painel, o disjuntor de maior corrente nominal, ele custa 17.000 euros. Então eu estou falando de uma atuação desnecessária desse cara, eu estou comprando 3 disjuntores novos. Isso onera muito a empresa. Eu tive a oportunidade de entrar em contato com um especialista deles, e ele falou que é recomendável que, por mais que atue apenas 2 insertos, os 3 sejam recondicionados. Eles não garantem que se recondicionar só os 2, que o terceiro vai operar adequadamente. Então estou falando, uma atuação desnecessária desse cara, 200.000 reais de despesa. Sem contar que eu vou desacoplar esse barramento, não vou ter mais a possibilidade, enquanto eu não conseguir substituir, eu não vou ter mais a possibilidade de alimentar a minha geração com 3 geradores, isso impacta na estabilidade do sistema, no desempenho do sistema como um todo, mas a necessidade de intervenção desse painel energizado. São riscos de trabalho, riscos de segurança, que é uma coisa também que é difícil de medir. Então, é importante a gente definir essa condição de linear para otimizar a operação do meu limitador. O fabricante já prevê um contato físico que bloqueia o meu limitador de curto-circuito. Então eu posso usar um PLC, posso usar relés, posso usar até um sistema de controle mais simples,
Para bloquear esse sistema, esse meu limitador, ele foi fazer criatura apenas nessa condição aqui, condição linear de superação. 3 geradores e 4 compressores. Se a gente for olhar aqui, a plataforma carga normal dela é 3 geradores e 5 compressores. Se eu tiver um pouquinho abaixo da capacidade nominal dele, eu já não preciso do meu limitador. Então, eu estou falando que em diversas topologias no sistema, eu não vou precisar de criatura, os juntores já vão aumentar. Então, aqui eu posso utilizar muito em relação de custo mesmo. Todos esses estudos foram desenvolvidos na SPTW. É um software computacional muito comumente utilizado na indústria, para estudo de ciclo de proteção, fluxo de carga, e eles focam mais em estudo em regime permanente, que a gente costuma falar. Prosseguindo, esse mesmo sistema foi modelado no ATP, que já é para cálculo de transitórios. O ATP, a gente utilizou ele para quê? Bom, primeiro para consolidar os resultados do PTW e verificar que, de fato, a atuação do limitador reduz as correntes de curto-circuito para o nível aceitável. Depois dele verificar como o sistema se comporta e se alguma vez a gente teve uma atuação muito indevida, o LCC atuou sem precisar. Esses ajustes, o fabricante também atrela a gente ao ajuste deles. Eles não dão garantia se a gente não utilizar os ajustes que eles propõem. Então a ideia foi estressar esse limitador para ver se em algum momento ele atuaria indevidamente. Bom, aqui é uma tabela resumindo os resultados de 3001. A gente tem aqui no cenário 1, um limitador bloqueado, ou não bloqueado,